dia, pessoal do sexto ano. Se vocês estão vendo essa videoaula, isso significa que essa daqui é a videoaula número 10 e a gente chegou na última semana de videoaulas. Sim, na última semana. E hoje nós ainda vamos continuar falando desse capítulo aí, que fala sobre volume, capacidade, massa, tempo e temperatura. Só que a gente vai falar agora só de capacidade, massa, tempo e temperatura nessas últimas 3 videoaulas dessa semana, certo? Então bora lá, a primeira delas, que é dessa videoaula número 10, capacidade. Tipo assim, capacidade gera uma certa dúvida na mente das pessoas. Eu fico pensando, né? O que quer dizer capacidade? Bom, capacidade é quanto de litro, ou seja, quanto de líquido um recipiente pode suportar. Então, esse que é o conceito de capacidade. O quanto de espaço aqui interno, por exemplo, esse meu copo laranja aqui, pode receber, entendeu? E aí eu fiquei pensando, né? Tipo, uma garrafa de Coca-Cola é 2 litros. Esses 2 litros dessa garrafa de Coca-Cola, será que é 2 litros de Coca que vem dentro ou será que é 2 litros de capacidade da garrafa de Coca-Cola? Não sei, fica aí um experimento pra gente fazer numa aula presencial, pra ver se é. Porque é o seguinte, eu vejo às vezes quando a gente vai num açougue, que tem lá a balança e aí em cima da balança, muito raramente, né? A gente vê que tem uma garrafa de 1 litro de Coca-Cola ou de 500 ml com água. E aí tá marcado lá na balança que tá pesando 500 gramas ou 1 quilo, se fosse uma garrafa de 1 litro. E aí a garrafa tá cheia de água. Então aí eu fico pensando, então o líquido quando vem na Coca-Cola não é 1 litro como marca, é um pouco menos. Enfim, só tô divagando aqui, gente, mas vamos para a aula de hoje, capacidade. Então, como eu tinha dito, capacidade é o volume máximo de conteúdo. Pode ser líquido, pode ser gás, pode ser amoeba. Hoje em dia a gente não fala mais amoeba, né? Slime. Pode ser slime, enfim, etc. Que um recipiente pode armazenar. Então, é o volume máximo até a tampa, certo? E aí aqui, ele traz pra gente, igual na apostila de vocês, eu acho que é a página 120, traz aqui um cubinho, certo? E o que acontece com esse cubinho? Esse cubinho foi feito com acrílico lá, né? A pessoa que foi lá fez esse cubinho, fez 1 decímetro. A medida desse cubinho é de 1 decímetro. Então, ele tem 1 decímetro aqui, 1 decímetro aqui e tem 1 decímetro de altura aqui. Ou seja, o volume desse meu cubinho é 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, 1 decímetro cúbico. Aí a pessoa também foi lá e fez um experimento. Ela pegou, né, uma garrafa de Coca-Cola. Não é uma garrafa de Coca-Cola, não. Agora fiquei na dúvida. Será que uma garrafa de Coca-Cola tem realmente 2 litros? Ou aquilo que falta? Por favor, editor, pesquisa aí no Google. Aí ele pegou uma garrafa com água de 1 litro e jogou nesse cubinho aí. Ele viu que o cubinho ficou até a tampa, ficou cheio, super no máximo. Então, o que significa? O que significa é que 1 litro, vou escrever isso aqui tipo em letras garrafais. Significa que 1 litro, porque ele pegou uma garrafa que tinha 1 litro de líquido e jogou nesse cubo e ele viu que ficou até a tampa. Então, ele viu que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. É exatamente igual a 1 decímetro cúbico. Aí ele pensou assim, mas o que é 1 decímetro cúbico? Se a gente olhar na régua, 1 decímetro cúbico são 10 centímetros. Então, ao invés de escrever aqui 1 decímetro, eu vou escrever agora 10 centímetros. Porque 1 decímetro é exatamente 10 centímetros. Então, aqui, ao invés de 1 decímetro, 10 centímetros. E aqui, ao invés de 1 decímetro, que apagou, 10 centímetros. Então, o volume desse meu cubinho é 1 decímetro cúbico, mas também é 10 vezes 10 vezes 10 centímetros cúbicos. Então, o volume desse meu cubinho também é 1000 centímetros cúbicos. Por que 1000? Porque é 10 vezes 10 vezes 10. 1000 centímetros cúbicos. Exatamente como está na apostila de vocês aqui. 1000 centímetros cúbicos, certo? Então, ele viu que 1000 centímetros cúbicos também equivale a 1 litro. Também equivale a 1 litro. Então, vamos gravar aí. Que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, mas também é igual a 1000 centímetros cúbicos, certo? Então, 1 litro é 1 decímetro cúbico. E 1 litro também é 1000 centímetros cúbicos. Agora, vamos pensar no ml. O que é o ml? ml, acho que vocês já devem ter ouvido falar de mililitros, né? Que nem na latinha de Coca-Cola.
350 ml, 350 mililitros. Então, ele traz aqui na apostila de vocês agora o desenho de um cubinho que tem 1 centímetro de aresta. Então, o volume desse meu cubinho aqui é 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Então, o volume desse meu cubinho é 1 centímetro cúbico. Tá. Aí ele pegou um conta-gotas, né? E jogou 1 ml. E ele viu que encheu esse cubinho até o máximo, né? Até a tampa. E aí ele viu, então, o quê? Que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. 1 centímetro cúbico é 1 ml. E aí, como a gente tinha visto, né, anteriormente, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Então, essas são informações que a gente tem que gravar. Usa bastante. Continuando, assim como as outras unidades de medidas que a gente viu até então, o litro também tem os seus múltiplos e submúltiplos. Nossa, como eu falei intelectualmente agora. No sistema internacional de medidas, né, eles têm uma escolha de medidas que são padronizadas. Então, eles escolheram que a padrão é o litro. E aí, os submúltiplos do litro são as unidades menores do litro. A gente tem o decilitro, o centilitro e o mililitro. E os múltiplos do litro, a gente tem o decalitro, a gente tem o hectolitro e a gente tem o quilolitro. Assim como a gente tinha no metro. Lembra que o metro é a unidade de medida padrão do Sistema Internacional para comprimento. Então, no metro, a gente tinha o decâmetro, a gente tinha o quilômetro, a gente tem o decímetro, a gente tem o centímetro e a gente tem o milímetro. Então, os prefixos são os mesmos. Decilitro, decímetro. Centilitro, centímetro. Mililitro, milímetro. Então, esses começos são sempre os mesmos, assim como esses daqui. Decalitro, decâmetro. Quilolitro, quilômetro. Certo? Então, vamos lá. Litro e os múltiplos. Decalitro, hectolitro e quilolitro. Tá, eu ainda pulei aqui, na apostila de vocês tem a questão de a equivalência entre essas medidas. Porque 1 litro é igual a 0,1 decilitros. E é igual a 0,01 centilitros. E é igual a 0,001 mililitros. Assim como é igual a 10 decalitros, né? Então, 1 litro equivale a 10 decalitros. Hectolitro é 100. Bom, 100 litros equivalem a 1 hectolitro. E 1000 litros equivalem a 1 quilolitro. É essa equivalência. Então, aí na apostila de vocês está ainda equivalência, bem aqui. Ainda nessa videoaula, a gente vai falar de leitura da medida de capacidade. Bom, eu tenho aqui alguns exemplos. 4,187 litros e 2,5 litros. Então, eu vou pegar a minha tabelinha com todas as unidades de medida, tanto os múltiplos quanto os submúltiplos do litro, e vou escrever essa unidade de medida bem aqui. Então, se eu tenho 4,187 litros, eu venho aqui no litro e vou pôr 4,187. E 2,5 litros, eu venho aqui no litro e vou pôr o 2,5 aqui. E aí, como é que a gente lê? Bom, 4,187 litros, a gente fala que é 4 litros e 187 mililitros. E 2,5 litros, a gente pode falar que é 2 litros e 5 decilitros, ou 2 litros e 50 centilitros, ou 2 litros e 500 mililitros, ou 500 ml. Ou ainda a gente pode falar 2 litros e meio. E é por isso que a gente não vai se preocupar muito com leitura de medida de capacidade. Por quê? Porque existem várias formas de falar. Posso falar 2 litros e meio, posso falar 2 litros e 500 mililitros, posso falar 2 litros e 5 decilitros. Então, existem várias formas de falar. Conversão de unidades de medida. E agora a gente se preocupa, porque vários exercícios por aí no Enem, eles sempre colocam numa unidade, e aí chega nas alternativas, tá em outras unidades, e aí você fica tipo, nossa, vou errar essa questão por uma coisa básica, que é a unidade de medida. Não, né? Então, vamos ver qual que é a conversão. Então, primeiro a gente coloca as unidades aqui na ordem. E sempre que eu quero converter da unidade maior para menor, eu vou multiplicar por 10. Então, sempre que eu quiser converter das unidades maiores, dos múltiplos para os submúltiplos, eu vou multiplicar por 10. Por quê?
Porque a gente pensa assim, 1 quilômetro é muito maior que 1 metro. De 1 quilômetro para metro, eu multiplico por 10 3 vezes. Então, 1 quilômetro são 1000 metros. Então, é a mesma coisa aqui para litros e quilolitros e para mililitros, é a mesma coisa. Então, de quilolitros para hectolitros eu multiplico por 10, para decalitros eu multiplico por 10, decalitros para litros eu multiplico por 10, e assim eu vou multiplicando por 10. Agora, se eu quero fazer a conversão inversa dos submúltiplos, das unidades que são submúltiplas do litro, para as outras unidades que são maiores, eu vou dividir por 10, certo? Vamos de exemplo. Então, eu tenho aqui 4 quilolitros para litros. Bom, quilolitros está bem aqui e litros está bem aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 4 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, aqui, a minha resposta vai ser 4 vezes 10, vezes 10, vezes 10, né? 3 vezes o 10 aqui, que não é 30, tá, gente? Não é 30, é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Por quê? Por que é 1000? É só fazer a continha, mas se você não quer fazer a continha, tá com preguicinha, né, meu filho? Vamos colocar o número 4 aqui e contar quantos zeros aparecem. 1, 2, 3, coloca aqui. 1, 2, 3. Então, deu 4.000 litros. Por quê? Porque eu tô transformando, eu tô convertendo de quilolitros para litros. Então, minha resposta final vai estar em litros. 4.000 litros. Ou seja, 4 quilolitros são 4.000 litros. Assim como 4 quilômetros são 4.000 metros. Segundo exemplo, eu tenho 3,8 hectolitros. Eu quero converter para litros também. Bom, hectolitros está bem aqui e litros está bem aqui. Para converter desse aqui para esse, eu vou fazer vezes 10 e depois vezes 10 de novo, né? Então, não vai ser vezes 20, vai ser vezes 10 vezes 10, que é 100. Então, vai ser igual a 3,8 vezes 10 vezes 10. Bom, 3,8 vezes 10 vezes 10 é 100, como eu tinha falado. Ah, tô com preguicinha. Tá com preguicinha, só coloca os zeros, tá? Então, eu vou colocar os zeros aqui. 3,800. Vai estar errado, por quê? Porque a gente tem uma vírgula aqui. Então, a gente tem que lembrar que sempre que a gente tem um número que é decimal e a gente está multiplicando por um número que é múltiplo de 10, a vírgula anda as casas para a direita. Anda as casas para a direita. Se eu estivesse dividindo, se aqui fosse dividido por 10, a vírgula andava para a esquerda. Mas como é multiplicando, a vírgula anda para a direita. Então, 3,8 vezes 100 tem 2 zeros. A minha vírgula vai andar 2 casas para a direita. Então, vou escrever aqui o 3,8 bem pequenininho. E a vírgula vai andar 2 casas. Ela vai andar uma casa, ela vem aqui. Ela vai andar outra casa, ela vai vir bem aqui. Então, ela vai ficar aqui, porque ela vai andar 2. E aqui eu apago, apago. E aqui nesse espaço, coloco 0. Então, minha resposta é 380 litros. Então, 3,8 hectolitros são 380 litros. Agora, o bicho pega. Por quê? Porque a gente vai fazer um exercício da apostila. Exercício da página dos exercícios. Entendeu? E ele fala o seguinte: expresse em litros os valores a seguir. Aí tem a letra A e a letra B. Então, vamos lá. Por que eu falei que o bicho pega? Falei que o bicho pega porque é o seguinte: ele tá pedindo em litros, mas ele não tá pedindo para converter de mililitros para litros, de hectolitros para litros, de decalitros para litros, ou de quilolitros para litros. Não tá pedindo isso. Ele tá pedindo de decímetro cúbico para litro e de metro cúbico para litro. Então, a gente tem que lembrar daquela relação que eu falei lá no começo da videoaula. Lembra que tinha a caixinha lá de acrílico, o cubinho lá? Então, a gente tem que lembrar dessa relação, que eu escrevi bem aqui na forma de uma tabela, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 1 litro também é igual a 1000 centímetros cúbicos. E 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, tá? Então, se eu quero converter 70 decímetros cúbicos para litros, eu tenho que ver essa tabelinha aqui. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 2 litros são 2 decímetros cúbicos. 3 litros são 3 decímetros cúbicos. Então, 70 decímetros cúbicos vão ser 70 litros. Então, aqui é 70 litros. Então, sempre que a gente vai falando de decímetros cúbicos para litros, a relação é 1 para 1. Ou seja, 3 decímetros cúbicos são 3 litros. 4 litros são 4 decímetros cúbicos. Sempre na mesma proporção. E agora, 4 metros cúbicos.
Bom, aqui eu tenho decímetro cúbico, aqui eu tenho centímetro cúbico, eu não tenho metros cúbicos. E agora, gente? Como é que a gente faz? Bom, agora a gente tem que lembrar como é que eu transformo de metros cúbicos para centímetros cúbicos. Sim, por quê? Porque de centímetros cúbicos para litros eu tenho a relação, mas eu não tenho de metros cúbicos para litros. Bom, para transformar de metros para decímetros, eu faço vezes 10. De metros quadrados para decímetros quadrados, eu faço vezes 100. E de metros cúbicos para decímetros cúbicos, eu faço vezes 1000. Então, 4 metros cúbicos são 4.000 decímetros cúbicos. E 4.000 decímetros cúbicos são 4.000 litros. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que foi o que eu não coloquei aqui na minha tabela, que 1.000 litros equivalem a 1 metro cúbico. 1.000 litros equivalem a 1 metro cúbico. Nossa, mais esse para gravar? Sim, mais esse. Só que esse não é difícil. Por quê? Porque a gente lembra de piscina. Todo mundo já deve ter ido numa piscina alguma vez na sua vida. E a piscina é o quê? A piscina ela é medida em metros. Sempre que a gente vai falar de piscina, a gente fala, essa piscina aqui, ela tem 3 metros de largura, 4 metros de comprimento e 1 metro de profundidade, 1 metro de altura. As pessoas falam as medidas em metros, né? Eles falam as medidas da piscina em metros. Mas quando eles vão falar de quantos litros a piscina tem, ou seja, do volume da piscina, eles falam em litros. E eles nunca falam 500 litros, ou 1 litro, ou 2 litros. Eles sempre falam 1.000 litros, ou 25.000 litros, ou 30.000 litros, certo? Então, lembra que quando a gente está falando de metros cúbicos, a gente está falando de 1.000 litros. Justamente por causa da piscina. A piscina tem sempre mais de 1.000 litros. Uma piscina com 500 litros é tipo uma bacia. Enfim. Mas sempre a gente está falando de piscina, a gente está falando de na casa de milhares de litros, né? 20.000 litros, 30.000 litros, na casa dos milhares de litros. Então, lembra de piscinas. Exemplo 2/exercício 3, né? Transforme as medidas a seguir nas unidades solicitadas. Então, esse exercício é o mesmo da apostila de vocês, então já fica a dica. Exercício 3, o item A, ele fala de 0,4 litros para centímetros cúbicos. Bom, de litros para centímetros cúbicos, eu já tenho essa informação aqui na minha tabelinha. 1 litro são 1.000 centímetros cúbicos. Então, de litros para centímetros cúbicos, eu vou multiplicar por 1.000. Então, 0,4 vezes 1.000, a minha vírgula vai andar 3 casas para a direita, porque é uma multiplicação. Então, aqui minha resposta vai ser... Deixa eu colocar o 0,4 aqui, né? 1, 2, 3. Coloco os zeros aqui, apago essas vírgulas aqui, deixo só a última. 400. 400 centímetros cúbicos, que é o que eu queria transformar. Item C, 2,96 decâmetros cúbicos para decilitros. Bom, esse aqui vai exigir umas continhas. Por quê? Porque de decâmetros para decilitros a gente não tem. Então, primeiro eu vou converter de decâmetros cúbicos para metros cúbicos. De metros cúbicos eu vou converter para litros. E de litros, aí eu converto para decilitros. Bom, de litros para decilitros é vezes 10. De metros cúbicos para litros é vezes 1.000. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, aqui é vezes 1.000. E de decâmetros cúbicos para metros cúbicos também é vezes 1.000. Então, eu vou contar a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zeros, que significa que a minha vírgula vai andar 7 casas para a direita. Sim, 7 casas para a direita, porque todo mundo aqui é multiplicação. Se tivesse aqui dividido... Aí, gente, aí tinha que prestar atenção, que ela ia andar 3 para a direita, depois 3 para a esquerda, quer dizer que ela não ia andar em lugar nenhum, né? E depois mais uma para a direita. Mas então, como todo mundo é multiplicação, ela vai andar todas essas 7 casas para a direita. Então, eu vou escrever aqui o 2,96 e vou andar com a vírgula, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses espaços eu vou completar com zero. Então, eu coloco um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. 3, 4, 5 zeros. Então, agora a minha resposta. 2, 9, meia e 5 zeros. 29.600.000 decilitros. Uau!
E com esse último exercício, eu encerro essa videoaula e a gente se vê na próxima videoaula. Até lá!